hoje aconteceu um evento que pode fazer o Bitcoin e as criptomoedas subir muito nos próximos dias, mas vai depender de um outro fator, eu vou comentar nesse vídeo. Mas antes de começar, eu peço encarecidamente que se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e deixa o like. Se você não se inscreve, não deixa o sininho e não interage com o conteúdo deixando o like ou deixando um comentário, o YouTube vai entender que você não gosta desse conteúdo e não vai te notificar quando eu estiver trazendo conteúdo novo, notícias importantes e principalmente quando eu compartilhar as operações de trade que eu estou fazendo. Hoje eu coloquei na área de comunidades aqui do canal. É gratuito, mas quem não interage com o conteúdo aqui do canal, quem não deixa like, quem não comenta, o YouTube entende que não gosta tanto desse conteúdo e o algoritmo não manda em primeira mão essas operações e essas novidades. Bem, pessoal, então vamos lá, vamos aí falar do que está acontecendo nos últimos dias. Bem, como eu vinha falando com vocês, hoje, nessa sexta-feira, às 9h30 da manhã, nós teríamos um dado extremamente importante que poderia impactar todos os mercados sendo divulgado. O dado ao qual eu me refiro é esse daqui, o núcleo do índice de preços PCI relativo ao mês de setembro lá dos Estados Unidos. É o dado de inflação que o Fed mais olha. E detalhe, galera, na semana que vem, na quarta-feira, nós vamos ter a reunião do Fed, a gente vai ter decisão da nova taxa de juros e principalmente o pronunciamento dele, onde ele vai passar nessa declaração e também na coletiva de imprensa a projeção e a perspectiva para as próximas reuniões, para a subida de juros, para o aperto monetário lá nos Estados Unidos. E lembre-se, pessoal, o que está fazendo todos os mercados do mundo, bolsas e criptomoedas caírem esse ano é esse aperto monetário. Então, se existe a perspectiva de parar, o mercado se anima. E foi o que aconteceu hoje, pessoal. O que veio nessa inflação de tão especial para fazer os mercados se animarem? Bem, a inflação veio basicamente dentro do esperado. O mercado projetava 0,5%, ou seja, 0,5% de crescimento, e ela cresceu em 0,5%. Tainan, mas ela está crescendo. Sim, pessoal, mas ela veio dentro da projeção do mercado. Não foi como as últimas que andaram aí surpreendendo negativamente ao vir acima. Esse aperto monetário que o Fed está promovendo, que consiste basicamente em subir os juros, parar de injetar dinheiro na economia e reduzir o balanço do Banco Central dos Estados Unidos, ele tem como efeito principal prejudicar os ativos de risco. A gente sente isso mais hoje nos ativos de risco, como ações e também criptomoedas, do que na própria economia. Então, galera, eles estão buscando combater essa inflação e o efeito disso é destruição de riqueza, principalmente nos mercados de renda variável. Essa inflação vindo dentro da perspectiva acalma os mercados, porque o que a gente teve em junho, quando o mercado de criptomoedas despencou? Me refiro a esse momento em que o Bitcoin saiu da região dos 30 mil dólares e foi para a região dos 20 mil, abaixo de 20 mil, chegou a bater 17.600. A gente teve aqui, galera, antes dessa queda, a inflação do mês de junho, no caso foi o CPI, vindo acima do esperado. O mercado começou a precificar que o Fed daria uma alta maior na reunião que foi nos dias seguintes e o mercado despencou. E agora a gente teve outro dado de inflação na véspera de uma reunião do Fed, porém esse dado veio dentro do esperado, ele não veio acima como aconteceu quando o mercado despencou em junho. Isso animou os mercados. E galera, se a gente olhar hoje, bolsas americanas fecharam em alta forte, tá? O S&P 500, o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsas nos Estados Unidos, fechou aí por volta de 2,5% de alta. Galera, a gente está falando do maior mercado acionário do mundo. 2,5% de valorização no índice das 500 maiores empresas listadas em bolsas nos Estados Unidos é muito dinheiro que apareceu. E surpreendentemente o Bitcoin ele não se moveu tanto hoje. Sim, ele subiu. O Bitcoin chegou a bater aí na casa dos 20.700 dólares aproximadamente. Mas não foi algo assim tão extraordinário, um movimento de alta como foi no S&P 500, que, diga-se de passagem, rompeu as últimas resistências e agora foi para a resistência na região dos 3.900 pontos. Tá? Mas galera, olhando o gráfico do S&P 500, o que a gente tem aqui? A gente tem o S&P 500 fazendo um padrão que eu comentei com vocês em um post aqui na área de comunidade esses dias. Esse padrão é o fundo duplo, um padrão de reversão de tendência. Ele reverte a tendência de baixa para a tendência de alta.
Se a gente projetar esse padrão, esse fundo duplo, o alvo está ali na região de aproximadamente 4.030 pontos. E lembre-se, pessoal, na semana passada, na segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022, um analista do Morgan Stanley, se eu não me engano foi do Morgan Stanley, que é um dos bancos mais pessimistas, ele falou que a gente poderia ter um rally de bear market, né, uma subida dessas que ocorrem nas tendências de baixo. O mercado ele vai fazer uma correção de toda essa queda. O porquê isso, pessoal? Primeiro, porque está todo mundo vendido, os hedge funds, os fundos de investimento estão batendo nível recorde de caixa. Quando está todo mundo com caixa, com dinheiro em caixa, eles estão em dólares, basicamente, qualquer notícia boa ou menos ruim que sai, faz com que o mercado suba forte, como vem acontecendo nas bolsas americanas. O Bitcoin, por um outro lado, não tem subido muito forte, ele está batendo em algumas regiões de resistência, mas a minha impressão é, se as bolsas americanas continuarem subindo nos próximos dias, é bem provável que o Bitcoin acompanhe. Mesmo que ele não faça movimentos com tanto vigor, a tendência é acompanhar. Hoje o Bitcoin subiu menos aí do que bolsas americanas, é um pouco decepcionante isso, mas a gente viu, por exemplo, o que aconteceu essa semana. O Bitcoin deu uma esticada de uma hora para outra, né? As bolsas americanas vinham subindo e o Bitcoin não fazia nada. Do nada, ele saiu da região dos $19.400, região dos $19.000 e foi parar na região dos 21. Tá? Então, meus amigos, a perspectiva é boa. Eu estou montando uma operação de trade aqui no Bitcoin. Eu vou compartilhar ela com vocês nesse vídeo. Mas antes de compartilhar essa operação, eu tenho que mostrar para vocês o que pode azedar esse mercado, o que precisa acontecer para o SP500 buscar esse alvo. O Bitcoin também, pessoal, formou um fundo duplo aqui, tá? Dá para dizer que ele tem um fundo duplo aqui, né? No caso aqui do Bitcoin, o alvo desse fundo duplo, se a gente projetar, ele está na região de aproximadamente $22.300, tá? Então, um alvo bem mais modesto, mas não deixa de ser uma subida e não deixa de ser um ponto interessante para fazer algumas operações. Mas falando aqui, o que precisa acontecer para esse movimento de alta continuar e talvez até reverter para uma tendência de alta de curto prazo, talvez o Bitcoin nos 25, talvez nos 30, não sei. Difícil falar isso ainda, mas a gente vai depender de um evento que vai acontecer na semana que vem, que vai ser justamente essa declaração do FONC e a coletiva de imprensa que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 2 de novembro, por volta das entre 3 e 3:30 da tarde, nós vamos ter aí os dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos expondo aí a sua visão para o mercado por meio da declaração do FONC. Também vamos ter ali a decisão da taxa de juros, que o mercado já está esperando, 0,75, é o mais provável, e a coletiva de imprensa do FONC, onde o Jerome Powell, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, vai responder as perguntas de jornalistas a respeito do mercado, o trabalho deles no Fed, enfim. Qual que é a situação, pessoal? A situação é, o mercado está subindo nessa semana porque está existindo a perspectiva de que talvez o Banco Central dos Estados Unidos diminua o ritmo de subida de juros. E o que está em discussão agora é 0,75 em dezembro, na próxima reunião que vai ter no início de dezembro, ou 0,50, tá? O meio ponto, como o mercado está esperando agora. O mercado subiu nos últimos dias, pessoal, apostando que o Fed vai começar a andar mais devagar, tá? Por quê? Porque existe uma demora para esses efeitos da política monetária, o aumento da taxa de juros, causar impactos na inflação e na economia. Então, existe um delay. Então, eles talvez possam esperar, possam passar a subir mais devagar as taxas de juros e começar a ver se aparece algum efeito na economia, principalmente na inflação, em termos de diminuir. O Banco Central do Canadá, nessa semana, surpreendeu o mercado. O mercado esperava que ele subisse os juros a um determinado patamar, ele subiu abaixo do que o mercado esperava, o que é bom para mercados de risco. Isso não impacta os outros mercados diretamente, porque o Banco Central do Canadá ele não é tão poderoso assim em termos de política monetária no mundo como o Banco Central dos Estados Unidos, mas isso fez os mercados começarem a olhar, olha, pouco tempo atrás foi o Banco Central da Austrália que andou para trás. Eles desistiram de subir ali, de continuarem agressivos. Agora do Banco Central do Canadá. Talvez o Fed anuncie que eles vão pegar leve. Na última sexta-feira, pessoal, da semana passada, dia 21 de outubro, a gente teve uma notícia, uma reportagem que saiu no jornal The Wall Street Journal, onde o jornalista falava que existem conversas dentro do Fed
que indicam que talvez alguns dirigentes lá dentro estão discutindo que talvez não seja necessário causar uma recessão de forma proposital, subindo a taxa de juros de forma tão rápida. Talvez seja interessante o Fed parar e observar. E essa narrativa, essa ideia que tá correndo no mercado, está fazendo muitos investidores buscarem risco. Os investidores estão apostando que o Fed pode estar mais próximo do topo na taxa de juros, ou talvez começar a pegar mais leve, e os investidores se animaram e foram comprar esses ativos de risco. Mas se na declaração do FONC, na semana que vem, ele chegar e falar que não, que eles vão continuar combatendo a inflação, se ele continuar monotemático como ele estava nas últimas declarações, aí, meus amigos, vai estar jogando água no chope, e esse movimento de alta que está acontecendo em função da animação com a possibilidade de o Fed pegar leve, ele pode acabar. Então, meus amigos, se vocês querem entender o que vai decidir para onde vão os mercados, vocês vão ter que acompanhar o que vai ser dito, principalmente ali na declaração do FONC, tá? O que vai sair de informação na coletiva de imprensa também é muito importante. A taxa de juros que o Fed vai modificar na próxima reunião é o menos importante. O mais importante nesse momento é isso, beleza? Então, no mais, é isso. O dado de hoje veio muito bom. Semana que vem nós temos muitos dados pelo mundo. E em termos de dado é isso, pessoal. E agora eu vou compartilhar com vocês a minha operação aqui no gráfico do Bitcoin. Bem, pessoal, como eu comentei agora há pouco com vocês, eu estou montando uma operação de trade no Bitcoin. Essa operação é baseada aí nas notícias que saíram. Afinal, eu considero a macroeconomia muito importante atualmente no preço do Bitcoin, mas também é uma operação baseada no gráfico que está fazendo um possível fundo duplo. Muitos traders estão argumentando que ele rompeu ali, embora eu não ache que esse rompimento vá buscar o alvo. Como eu sempre digo, rompimento de padrões de continuação contra tendência são arriscados. Mas enfim, eu hoje deixei uma ordem de compra, 2 ordens de compra. Deixei uma ordem de compra lá em $20.500, o mercado não pegou, deixei hoje de tarde. E deixei uma outra ordem de compra lá em $18.800, lá embaixo. E, galera, deixei o meu stop de venda, né, para caso a operação der errado, em $18.150, tá? Então, aqui nessa região do último fundo desses últimos dias está meu stop. Se o mercado vier aqui, eu não quero ficar posicionado mais, tá? Então, é basicamente isso. Em cada entrada, dessa vez eu estou entrando com 10%, não como na última operação em que eu tomei stop, onde eu entrei com 5% porque eu não estava muito confiante, tá? Então, no total, se o mercado buscar minhas 2 entradas, eu vou ficar com 20% da minha banca posicionado aqui nesse trade no Bitcoin, tá? Galera, lembrando, eu não uso alavancagem, e como é um trade de alta, né, um trade apostando na subida, eu não preciso de mercados futuros, eu vou de mercado spot mesmo, tá? Bem, eu vou deixar meu alvo lá em $21.130, tá? Então, lá em $21.130, o que vai acontecer? Eu vou vender 1/3 do que eu comprei, e se minha segunda ordem de entrada lá em 18.800 não tiver sido executada, o mercado não tiver descido para pegar a minha ordem, eu vou cancelar ela se bater meu primeiro alvo, tá? E meu stop, que vai estar lá em 18.150, eu vou movimentar para o meu preço de entrada, tá? Isso é meu gerenciamento de risco, pessoal. Meu segundo alvo vai ficar lá em $22.600, porque naquela região ali, pessoal, é a região do último topo, tá? A região ali onde tem resistência. Então, se o mercado resolver subir lá nos $22.600, eu já não quero estar totalmente posicionado, beleza? Meu terceiro alvo vai ficar onde está o último topo, galera, na região dos $25.000. Então, em $25.000 está meu terceiro alvo. Esse é meu plano de operação. Lembrando, pessoal, isso não é um conselho de investimento. Eu não estou falando para vocês aí, sigam minha operação, apenas estou compartilhando o que eu, como trader individual, faço. Beleza? Bem, galera, importante. Ontem de tarde, no vídeo de ontem de noite, eu passei uma informação errada, viu? Algumas pessoas corrigiram aí nos comentários. Muito obrigado a todos que corrigiram. Eu faço esse vídeo aqui sem edição, então, geralmente, às vezes eu falo algumas bobagens e nem percebo, tá? Enfim, ontem eu falei que a subida nos mercados ontem no SP500 poderia ser porque os investidores estavam querendo sair a queda, aliás, das bolsas americanas, poderia ser porque os investidores estavam querendo
vender ações americanas em função do dado que seria divulgado hoje, enquanto o mercado spot ainda estava fechado. Mas não, galera. Essa movimentação aconteceu por causa dos resultados ali, se eu não me engano, da Amazon e da Apple, tá? Algumas pessoas comentaram, a gente está na temporada de balanço, eu havia até me esquecido já da temporada de balanço, enfim, como que pode um trader esquecer isso, né? Mas, informação que eu passei errada, mas enfim, pessoal, às vezes a gente fala algumas coisas, tá? Que não condizem. Galera, dólar aqui no Brasil, importante isso, tá? A gente vai estar passando por eleição aqui no Brasil. Na véspera da última eleição, o que aconteceu com o dólar aqui no Brasil? Ele subiu. E agora a gente está tendo um movimento parecido. Hoje e ontem ele caiu, né, por algumas mudanças. Talvez as pessoas que estivessem buscando proteção já se posicionaram, tá? Mas cuidado na segunda-feira. Muita gente está apostando, se der tal resultado na eleição, o dólar vai subir. Cuidado, galera, porque as pessoas que estavam buscando proteção podem resolver voltar para o real na segunda-feira e isso pode provocar aí um movimento de queda do dólar aqui no Brasil, tá? Então não saia apostando sem ter uma boa convicção do que você está fazendo no mercado, beleza? Ethereum, Tainan, e a Ethereum, como é que tá? A Ethereum vai continuar subindo? Galera, eu vi assim um ombro, cabeça, ombro ali na Ethereum com alvo nos $1.000. Vejo aquele topo duplo lá na região, com alvo lá na região dos $600, mas no curto prazo, se o Bitcoin continuar subindo, eu acredito que a Ethereum continua subindo também, tá? É muito difícil todos os mercados estarem subindo e as altcoins não subirem. Não acho que vai muito longe, a gente tem muitas resistências acima, ali na região dos $1.800, $2.000, tem resistências pesadíssimas e muito importantes, mas no geral, sigo otimista. Só não consigo ver nenhum padrão gráfico muito claro aqui nos tempos gráficos maiores, nos tempos gráficos menores. Há quem diga que tem uma bandeira de alta aqui, tá? Mas bandeira de alta precisaria de mais movimentos aqui para a gente poder confirmar a formação, né? Cardano, pessoal, Cardano segue aí numa região de resistência, tá? A região dos 40 centavos de dólar, que é a base daquele triângulo que a Cardano rompeu para baixo, foi suporte em muitos momentos e agora virou resistência. Eu não apostaria em alta da Cardano, tá? Sim, ela pode subir se os mercados subirem? Sim, mas é aquela coisa, viu, pessoal? Temos aí que contar com a boa sorte. Bem, galera, no mais, temos essas situações aí, mercado aguardando aí a reunião do FED na semana que vem. Lembrando, pessoal, vai ser feriado aqui no Brasil, a quarta-feira vai ser o dia dos finados, tá? Então, bolsas aqui vão estar fechadas, pode ser que muitos investidores aqui no Brasil se desfaçam dos reais para buscar se proteger de um eventual resultado inesperado na reunião, tá? Então, bastante atenção nisso. E no mais, galera, sextou. Desejo a vocês um ótimo final de semana, bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!